normal lá fora, no sistema do mundo, porque a maioria das pessoas vivem uma grande ilusão. E uma das grandes ilusões é a novela. A novela é uma grande ilusão, porque se a pessoa ela não tiver uma mente boa, se ela não tiver uma estrutura familiar, ela faz da vida dela uma novela. E quantas não são as pessoas que têm vivido uma vida de novela? Corre atrás da moda, corre atrás da beleza, corre atrás da vaidade e esquece de correr atrás da oração, da leitura da palavra de Deus e da prática, o viver para Cristo. É por isso que muitas pessoas hoje passam pela dor e pelo sofrimento. Eu não estou dizendo que quando você vem para Cristo, as suas lutas vão acabar. Eu não estou dizendo que quando você vem para Cristo, que as suas batalhas vão acabar. Pelo contrário, vai continuar, mas Deus vai te dar sabedoria para enfrentar as batalhas e as lutas para vencer em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de João, capítulo 9. Livro que segundo escreveu João, evangelista João, capítulo 9. Quantos acharam? Amém? O evangelho de João é o evangelho da águia. E antes de começar a leitura, Deus te chamou para ser águia. Aqui. Quando falamos de águia, falamos de uma visão. E falando sobre visão, nós vamos estar fazendo a leitura do livro de João, capítulo 9, que fala a respeito da cura de um cego de nascença. Amém? Quantos estão entendendo? Está dando para ouvir bem aí? Livro de João, capítulo 9, no versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença, e os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu:
nem ele pecou e nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez um lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes só tinham visto a mendigar perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu. E perguntaram-lhe: como, pois, se abriram os teus olhos? E respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Amém. Que experiência forte, tremenda, que o cego de nascença tem. Eu admiro a manifestação do poder de Jesus, porque Jesus ele fez algo diferente. Jesus fez algo na vida deste cego extraordinário. Somente Jesus para fazer algo extraordinário. Somente Jesus para dar vista a um cego que era desprezado. Esse mendigo, ele estava numa situação terrível, porque imagina uma pessoa, além de ser cego, era desprezada, e além de ser desprezado, era mendigo, vivia pedindo esmolas, vivia dependendo de pessoas para sobreviver, para comer. Mas há algo profundo que eu acredito que é uma revelação que vem do trono de Deus. Nesta noite, Deus está tirando pessoas da situação da situação de dependência, da situação de ser cego espiritualmente. E eu acredito que, como aconteceu na vida deste homem que era cego de nascença, aconteceu a mudança.
E a mudança, ela foi tão boa que ele começou a enxergar a vida diferente. E nessa noite eu acredito que você vai enxergar a vida diferente. Porque a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. A Bíblia diz que se os teus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. E eu acredito que Deus quer te despertar nesta noite para você enxergar esta situação que você está passando, que é uma situação delicada, é uma situação de decisão. Deus quer que você enxergue essa situação, vendo a bênção, a vitória, o milagre, a transformação da água para o vinho. Amém? Eu acredito que Deus, Ele começa hoje a fazer algo novo na tua vida, na tua história. Eu acredito, porque a Bíblia diz que a vida deste mendigo estava parada. A vida deste mendigo era uma vida sem esperança. Imagina você sem enxergar. Para pensar agora. Você já parou para pensar? De repente, você quer enxergar e não consegue enxergar. Sabe o que Deus manda dizer para você? Tem coisas que até agora você não enxergou, mas a partir de hoje você vai começar a enxergar. Quantos acreditam nisso agora você vai ver? Porque o que acontece? A maioria das vezes, as pessoas não conseguem enxergar, porque sobre a vista, os olhos da pessoa, estava um pano, um óculos escuro. Então ela não consegue enxergar. Ela não consegue ver uma saída. Ela não consegue ver uma solução. Ela não consegue ver uma mudança. Mas assim diz o Senhor nesta noite: operando Ele, agindo Ele, quem impedirá? Você sabe como Ele opera? Quando Ele age, a história muda. Em todos os momentos que Jesus caminhou nesta terra, aconteceu milagres. E nessa noite está acontecendo milagre na tua vida, na tua história, no nome de Jesus. Você vai perceber, porque as pessoas percebem no dia a dia, as pessoas percebem
de versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem que levantar a sua cabeça. Não importa a situação que está na empresa, Deus pode mudar essa empresa. Não importa a situação que está nessa cidade, Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Você consegue entender isso? Que a tua confiança tem que estar no Senhor, porque no livro de Salmos, capítulo 23 diz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aí fora estão dizendo vai faltar. Aí fora estão dizendo não vai ter jeito. Aí fora estão dizendo agora a situação ficou terrível. Ai, que eu queria na diação e na raça. Só que você não pode depender daquilo que estão falando lá fora. Você tem que depender daquilo que está dizendo a palavra de Deus. E sabe que a palavra de Deus diz? Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. A Bíblia diz: o ouvido de Deus não está surdo e nem as mãos de Deus está encolhido. Aleluia! Você tem que viver da fé. Viva da fé. Pastor, mas que negócio é esse? Se apoie na palavra de Deus. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que acontece? Quando a sua busca é a palavra de Deus, quando você depende da palavra de Deus, a tua vida ela se torna diferente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela nos motiva. A palavra de Deus é lâmpadas para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos dá sabedoria. A palavra de Deus nos dá inteligência. A palavra de Deus nos faz homens e mulheres guerreiros. Guerreiros. Guerreiros não desistem. Guerreiros não desistem. Guerreiros não desistem. Tudo pode estar contrário a tudo. Tudo pode, nesse momento, estar acontecendo na sua vida algo triste. Mas eu creio, o choro dura uma noite, mas a alegria vem em nome de Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. Pastor, parece que eu estou lutando e nada está acontecendo. Pastor, parece que por cantor e castigo e calaço, mais que eu oro, mais que eu peço, as coisas se tornam piores. Tudo tem um começo, meio e fim. E quando tudo parecer que está difícil, quando
Deus, Ele surpreende. E Deus vai te surpreender por estes dias. Deus vai te surpreender por estes dias. Porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. O que Ele dá na terra, Ele dá no céu. Olha, Elias, ele estava numa situação aonde não tinha o que comer. Ele estava numa situação de deserto. E o Senhor enviou um povo para sustentar Elias. Pastor, mas o que você quer dizer? Deus vai enviar uma pessoa para te ajudar. Você consegue entender isso? Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho que vai te ajudar a crescer. Porque até agora você deu 2 passos para frente e 3 para trás. Mas Deus tem novidade para a tua vida. Você não acredita mais no casamento? Você não acredita mais no amor? Ele está falando porque me conhece. Não, não é porque eu te conheço. Eu estou falando porque Deus está mandando dizer. Eu falo aquilo que Deus não dá. A esperança, ainda que a árvore esteja morta. Pastor, o que é a árvore? A árvore é o ser humano. Espiritualmente dizendo, a árvore é o ser humano. E há 3 coisas que o ser humano ele precisa do sol, ele precisa do oxigênio, do ar. Ele precisa da água. E é interessante nessa história, quando Jesus ele pega o lodo, ou decai, serve na maçônia. Quando ele pega o lodo e mistura com o cuspe, ele canjerebe a sopa e faz uma amor e coloca nos olhos do céu. Sabe por que ele pegou o barro? Porque nós viemos do barro e nós vamos voltar, porque a Bíblia diz que o Espírito volta a Deus que deu e o bom para a terra. Pastor, por que nessa língua? Para dizer que sem saliva você não consegue falar. Sabia disso ou não? Se não tiver saliva, dificilmente você fala. E por que será que Deus mandou o cego lavar os olhos com água? Porque Jesus é a fonte de água viva. E quando lembramos da água, aquele que beber desta água nunca mais terá sede. E esta foi a água que o cego passou nos seus olhos. Aleluia. E quando lembramos da água, lembramos da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? A mudança veio
porque ele aceitou a palavra de Deus. Da nossa boca não pode sair maldição e bênção. Uma hora você está amaldiçoando, uma hora você está abençoando. Então você tem que escolher, ou é bênção ou é maldição. Mas o que eu faço com os inimigos que se levantam contra mim? Com as pessoas que se levantam contra a minha vida? Entrega para o juiz, que é Deus. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os demônios, contra principados, contra potestades. A nossa luta não é contra pessoas. Pessoas você tem que amar, pessoas você tem que servir. Aleluia! Porque esse é o grande mistério: perdoar até mesmo as pessoas que te ofendem. E a maioria das pessoas que se levantam contra a tua vida, a maioria, elas vão precisar de você. Sabia disso? Porque se você olhar com um olhar de amor para a situação, se não houver maldade na sua mente, se não houver maldade no seu coração, certamente você vai sentar à mesa dos teus inimigos, e os teus inimigos serão os teus amigos. Quantos estão entendendo isso? Pastor, mas que negócio doido é esse? Gênesis capítulo 12: aqueles que te abençoar será abençoado. A partir do momento que os inimigos decidem estar à mesa, é porque Deus transformou a maldição em bênção. Então, se por esses dias alguém que você não espera bater na porta da tua casa, ou de repente alguém que você nunca imaginou que ia ir atrás de você para refazer a amizade, vai acontecer isso. Você sabia disso ou não? Porque você veio aqui nessa noite para me dizer isso. Se prepare, porque alguém vai bater na tua porta. Se prepare, porque alguém vai te procurar. Se prepare, porque essas pessoas estão arrependidas, diz o Senhor dos Exércitos. Você não quis? Você não pediu? E Deus vai fazer com você. Amém. Se teu inimigo tiver fome, tem que comer. Se tiver sede, tem que beber. E se estiver nu, vista. A palavra do Senhor diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Para aqueles que realmente ouvem a voz de Deus e praticam, faz a vontade dele, estará em cima e não embaixo. Emprestará, porém não tomará emprestado. Porque o Senhor chamou o seu povo para ser cabeça e não cauda. Então toda a humilhação que você está passando, Deus tem preparado para você uma exaltação. Você acredita nisso? Você acredita em rodas de Deus? O lugar pode até fechar. O lugar pode até fechar. Mas Deus tem algo para você de não ser mais funcionário, de ser patrão. Para que será que uma pessoa fica tantos anos dentro de uma empresa? Para se preparar para a vida aí fora. Então, se de repente fechar, porque eu tenho falado aqui, muitos lugares vão se fechar por causa da injustiça, e tem acontecido, mas Deus quer levantar justo nesta terra, para que o nome do Senhor
engrandecido e glorificado. Sabe por quê? Este homem era cego para que se manifestasse a glória de Deus sobre a vida dele. Então a tua situação de enfermidade, a tua situação de doença, é para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. Eu tenho a certeza, a convicção, que esse diagnóstico não vai dar nada, porque Deus manda dizer para você, Ele é o médico dos médicos, Ele é o médico dos médicos, Ele é o cirurgião do cirurgião. Então acredita, porque verdadeiramente levou sobre si todas as dores, enfermidades, pecados e iniquidades. Não sei o que você está passando, mas Deus manda dizer, eu estou curando eu estou te curando nesta noite. Receba a cura em nome de Jesus. Eu posso dizer a respeito de milagres, porque eu tenho visto muitos milagres. Eu posso dizer de milagres, porque minha vida é um milagre. Por isso que eu estou dizendo de milagres nessa noite, porque eu tenho visto muitos milagres acontecerem. Aleluia. Você sabia que a tua palavra, ela tem poder? Você sabia que nas tuas mãos há unção? Nas tuas mãos há poder e unção? Você sabia disso ou não? Você sabia que você é um profeta de Deus? Você sabia que você é uma profetisa de Deus? Então, meu querido e minha querida, tome cuidado com o que fala. Tome cuidado. Porque se você analisar muitas coisas que aconteciam por causa da sua palavra. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 105, de versículo 15. Tem situação que a pessoa vai orar para a pessoa está de cama, está doente, está enferma, e não acontece a cura. Sabe por quê? E Deus manda dizer para você, porque tocou no ungido de Deus, porque tocou no servo de Deus, porque tem a pastor, mas que loucura é essa? Eu estou dizendo para você, de Deus Pai, eu estou dizendo para você esta noite, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo, o Consolador. Pastor, mas tu falou a respeito que Jesus, Ele é amoroso. Mas não tem como falar de Jesus se não falar de Deus. Não tem como falar de Jesus se não falar do Espírito Santo. Não tem como falar de Jesus, se não lembrarmos do limite para os nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser deliciosos, mas o fim conduz à morte. Então o mesmo Deus que fere, Ele também cura. O mesmo Deus que tira a vida, Ele dá a vida. O mesmo Deus que ama, Ele é misericordioso. O mesmo Deus que é misericordioso, Ele é um Deus de justiça. O mesmo Deus que é um Deus de justiça, é um Deus de compaixão. Entende Deus? Você consegue entender Deus? Você consegue entender a mente de Deus? Livro de Salmos, capítulo 147, versículo 4. Ele chama cada estrela pelo nome e numera elas. A Bíblia diz que 1000 anos para nós é um dia para Deus. Pastor, mas eu não quero um Deus que faz justiça. Então não tem como conhecer Deus, porque Deus, ao mesmo tempo, Ele é amor, mas Ele é justiça também.
E os mandamentos não foi entregue em vão para Moisés. Não foi em vão. Sabemos que muitas coisas voltadas para o povo de Israel, mas aquilo que é falado para Israel também serve para as nossas vidas. E eu costumo dizer: aquele que não sabe aonde pisa está totalmente sem a direção de Deus. E viver a vida não é de qualquer jeito. Nós não podemos viver a vida de qualquer jeito. Nós temos que ter renúncia e disciplina se realmente a gente quer chegar em algum lugar. Você pode perceber quando você vai ao médico. O médico te dá uma receita lá. E essa receita, se você não cumprir ela, será que você vai segurar? E a receita que está vindo para as vossas vidas nessa noite vem do trono de Deus, através da palavra de Deus, porque a Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é o livro de Deus. Então não existe livro mais profundo que esse aqui. Não existe. Não existe e não vai existir nessa terra. Mas eu não acredito nela. Problema teu. Problema teu. Quer se dar bem? Quer se dar bem na vida? Porque a Bíblia diz no livro de Josué, no capítulo 1, quando Moisés tinha morrido, o Senhor disse a Josué: Josué, tenha bom ânimo. Josué, medita na minha lei, dia e noite, que tu receberá a vitória, que tu serás vitorioso. Josué, você será bem sucedido, Josué. Josué, se realmente você comer a minha palavra, as lutas, as batalhas, você vai passar por cima. Duas coisas que é necessário para a vida do cristão: conhecimento e graça. Conhecimento, Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo padece, o meu povo sofre, porque falta conhecimento e sabedoria. Conhecimento, a Bíblia diz a respeito de Salomão, que Salomão pediu para Deus conhecimento. E o que Deus fez na vida de Salomão? Ele pediu conhecimento e Deus deu riqueza para ele. Então quer dizer, conhecimento anda com riqueza. Consegue entender isso? Conhecimento anda com riqueza. Quer prosperar? Sim ou não? Ixi, está fraco. Quer prosperar, sim ou não? Sim. Se interesse pela palavra de Deus, que você vai se tornar uma pessoa rica. Rica por quê? Porque você vai ouvir que ninguém ouve. Você vai enxergar que ninguém enxerga. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas.
uma vida de mesmice, de uma vida de pobreza, de miséria, e transformou esse cego em uma pessoa rica. E Deus quer derramar as bênçãos sobre a tua vida. Deus quer derramar as bênçãos sobre a tua vida, mas você tem que ter atitude, você tem que ter coragem, você tem que ser ousado, você tem que deixar a timidez do lado. Está entendendo? Se você quer alguma coisa, deixa a timidez do lado, porque Deus te dá espírito de ousadia, de ousadia, de ousadia, aleluia. Diga bem alto: nada vai me parar, nada vai me deter. Mais uma vez: nada vai me parar, nada vai me deter. Porque se Deus é comigo, eu vou vencer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você me levar ao Senhor Jesus, porque esse tem presente nesse lugar. Posso continuar pregando? Ou vocês já estão com vontade de ir embora? A Bíblia diz, preste atenção: se no dia da dificuldade você for frouxo, o que vai acontecer? Você vai ser derrotado. Quer ser vencedor? Sim ou não? Sim. Quer ser vencedor? Sim ou não? Sim. Quer ser vitorioso? Sim. Não seja frouxo. Não seja frouxo. Começou algo, vai até o fim. Desistir jamais. Parar nunca. Avançar sempre. O tempo precisa da água. A planta precisa do sol. E nós precisamos de Deus. Amém? Eu não consigo viver sem Deus. Você consegue? Como está a tua vida? Como que está a tua vida? O que você está sentindo? Está sentindo muita dor? Está chorando muito? Faz parte do crescimento e da maturidade. Entendeu? Esta dor, esse sofrimento, prepara que você escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. A Bíblia diz que Jesus chegou numa casa onde estava Marta e Maria. Quantos estão entendendo a palavra? Jesus chegou numa casa onde estava Marta e Maria. Qual foi a mulher que dialogou com Jesus? Alguém sabe quem? Quem foi? Maria. E Marta ficou fazendo o quê? Serviço. Quantas não são as pessoas? Eu não estou dizendo vocês, porque vocês estão prestando atenção aqui. Quantas não são as pessoas que vêm dentro da igreja e a mente delas estão ligadas lá fora?
perde a bênção, perde a vitória. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus me fala com a igreja. E a igreja tem que estar atenta. Porque uma palavra que não serviu para você, serviu para outra pessoa. E a palavra que serviu para você é uma palavra que pode mudar a tua vida, a tua história. De repente você ouviu só isso, ó, ousadia. Esta é a palavra que você precisa para vencer. De repente você ouve perseverança. É a palavra que você vai vencer. Você consegue entender isso? Então Maria, ela deu atenção para Jesus. Então ela escolheu a melhor parte. E quando nós escolhemos a melhor parte, pode ter certeza, vem a luta, vem a tribulação, vem o medo, você vence em nome de Jesus Cristo. Amém? Eis que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha. Escolha estar debaixo de bênção. Escolha estar debaixo, como diz no livro de Salmos, capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você pode estar passando pela fornalha, você pode estar passando pela cova de leões, você pode estar passando pela prisão, você pode estar passando pela cisterna, você pode estar passando pela perseguição. Deus é contigo! Deus é contigo! Não temas, pois eu sou contigo. Amém? Vamos se pôr em pé. Deus manda dizer para você: desperta, acorde, para que você não venha se arrepender depois. Porque muitas pessoas, elas podem passar na tua frente. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Aproveita a oportunidade na empresa. Aproveite a oportunidade que vai acontecer por estes dias. Se você quer uma porta, Deus não vai só abrir uma porta, Deus vai abrir 3 portas. Sabe por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele manda dizer para você escolher a porta que você quer entrar. Aleluia! Esses dias eu estava na cidade, eu fui resolver algumas coisas na igreja, e chegou um jovem que muitas pessoas desprezam, mas eu considero um profeta de Deus, um homem de Deus. Ainda que muitas pessoas falam que ele é louco, ainda que muitas pessoas falam que ele é fanático, ainda que muitas pessoas, quando ele chega, as pessoas se afastam dele. Ele chegou perto de mim, eu estava conversando com uma irmã, e de repente ele chegou perto de mim e me abraçou. Me abraça, pastor. Eu abracei. Como é bom, pastor, te abraçar. Eu sinto a paz de Deus quando eu te abraço. Amém, Pai. Ele olhou meus olhos e disse assim: pastor, Deus está entregando 3 chaves na tua mão. Deus está entregando 3 chaves na sua mão. E eu olhei para ele e falei assim: eu creio, toma posse. E o que está acontecendo? E o que está acontecendo? Uma chave já veio, agora falta 2. E estou aguardando em nome de Jesus. Então, o que eu estou falando aqui, você tem que receber. Tem que receber. Porque vem de Deus. Amém? Amém? Eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer. Você vai testemunhar. Vai testemunhar. Porque você veio aqui nesta noite para vencer.
Corta de uma vez. Ah, eu cortei, mas eu continuo. Não. A decisão tem que ser não e viver uma nova vida. Amém? Diga bem alto: a família é importante. Mais uma vez, a família é importante. Feche os olhos, levanta as suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém.